De que serve ter o mapa? Se o fim está traçado, de que serve a terra vista? Se o barco está parado, de que serve ter a chave? Se a porta está aberta, para que servem as palavras? Se a casa está deserta. Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam e nas noites brilhantes as palavras voavam. Eu via que o céu me nascia dos dedos. A ursa maior eram ferros acesos, marinheiros perdidos em portos distantes, em bares escondidos, em sonhos gigantes. A cidade vazia, da cor do asfalto. Alguém me pedia que eu cantasse mais alto. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Quem me diz onde é a estrada? Aquele era o tempo em que as sombras se abriam, em que homens negavam o que outros erguiam. Eu bebia da vida em goles pequenos, tropeçava no riso, abraçava de menos. De costas voltadas não se vê o futuro, nem o rumo da bala, nem a falha no muro. E alguém me gritava com voz de profeta que o caminho se faz entre o alto e a seta. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada e me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva? Bom dia, pessoal! Bom dia! E é assim que a gente vai começar hoje a nossa primeira live. A gente vai falar sobre couraças musculares. Quem chegou aqui no comecinho pegou esse som da Bethânia. Eu coloquei essa música porque eu acordei com ela hoje na cabeça de um jeito muito forte. E aí, pra gente começar a nossa conversa hoje, bem-vindos, bem-vindas. Quem me leva os meus fantasmas, né? Quem me leva os meus fantasmas? Essa música é um encanto. E a Bethânia tem uma versão dessa música que eu não consegui encontrar para trazer para vocês, mas que ela responde a pergunta que ela faz. Quando ela pergunta quem me leva os meus fantasmas, ela responde: sou eu, sou eu, sou eu. Né? Então somos nós que removemos aí os nossos fantasmas, que temos a coragem de atravessar. E geralmente é quem tem a coragem de atravessar e de olhar para os fantasmas, olhar para os traumas, olhar para as dores, é que se tornam os grandes terapeutas, é que se tornam os grandes cuidadores. Bem-vindos, bem-vindos, queridos, bem-vindos. Eu vou pedir aqui um minutinho para vocês, porque eu preciso só mandar para o meu grupo de WhatsApp um link dessa página. E a gente já está começando. Bem-vindos, bem-vindas. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu fiquei muito emocionada aqui antes de começar. A primeira vez que eu coloquei essa live agora, coloquei essa música da Bethânia para tocar antes de entrar na live, veio um choro, assim, veio uma emoção que eu acho que estava guardada há algum tempo. E é uma honra de verdade,
estar aqui com vocês e é uma honra trabalhar com esse tema. É um tema que mobiliza bastante gente e é um tema, vou colocar live ao vivo agora. Vocês estão vendo que eu que faço tudo sozinha aqui, né? Então é do jeito que dá. Vamos lá, gente. Bem-vindos, bem-vindas. A gente abriu hoje com uma música da Bethânia chamada Quem Me Leva Meus Fantasmas. Fica aí a dica para vocês escutarem depois. Porque a gente está iniciando agora a semana de couraças musculares. É um curso que é pensado para todos os profissionais do cuidado, né? É muito difícil falar é para você e não é para você. A psicologia corporal, eu tenho essa bandeira de verdade, porque a minha história de vida me fez ter essa bandeira, que a psicologia corporal, ela precisa ser incluída nos cursos de formação da área da saúde, da área do cuidado, da área das terapias integrativas, porque de fato a psicologia corporal ela se propõe a resolver, a selar, a fechar muitas lacunas de conhecimento. Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Obrigada pela presença de vocês. A gente está começando agora falando sobre trauma emocional e couraças musculares. Tá? É uma live pensada para fisioterapeutas, terapeutas integrativos, psicólogos, terapeutas tântricos, cuidadores de todos os tipos, que sentem que precisam de uma perspectiva mais teórica, que dê subsídio de análise para entender a ligação de corpo e emoção. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que talvez um dos primeiros objetivos, os principais objetivos, quando eu coloquei lá trauma emocional e couraças musculares, a dor emocional é física, a gente tem que desmistificar alguns conceitos que a gente escuta muito e às vezes a gente escuta dentro das nossas escolas de formação, por pessoas que a gente respeita, por professores, etc e tal, que a dor é algo psicológico, como se o psicológico habitasse alguma esfera aqui em cima que não fosse o meu próprio corpo, né? Como se a dor psicológica e emocional doesse em algum lugar fora, que fosse aqui no meu campo, que não fosse de fato na minha pele, né? Então essa descorporificação da dor emocional é em si um processo esquizofrênico global que a gente vive na nossa dificuldade coletiva, na nossa dificuldade de sociedade, na nossa dificuldade individual de encarar a dor, encarar o sofrimento como algo inerente ao corpo e como algo possível de ser atravessado. E esse atravessamento que cura, esse atravessamento que restaura a vitalidade, esse atravessamento que traz a pessoa de volta para si, que recupera a pessoa para si, é feito através do corpo, tá? Então vamos lá. O que eu já tô começando a propor aqui de cara? Sistema psíquico, sistema emocional e, em certa medida, até mesmo questões para quem trabalha mais com espiritualidade. O que for que a gente esteja vivendo hoje de dor, de limitação, de trauma, de impotência, a gente está experienciando através do corpo, porque a gente está encarnado, só por isso. Não tem como eu fazer uma cisão de que a experiência da dor não é no corpo. Tudo bem? E eu gostaria, através desse convite... Bom dia, queridos. Bem-vindos, bem-vindas. Obrigada pela presença de todos vocês. A gente entrou aquecendo aqui com a Maria Bethânia, Quem Me Leva os Meus Fantasmas. Tô colocando aqui uma apresentação que eu montei para não me perder de tudo que eu tenho que falar com vocês. Deixa eu colocar ela inteira aqui. Ótimo. E a gente está trazendo então essa consigna de trazer o corpo como esse ponto de partida, trazer o
corpo como algo que não é só uma arquitetura anatômica, a gente tem que superar isso, a gente sabe, mas às vezes a gente age como se não soubesse, né? A gente precisa superar isso e a gente tem que procurar estudar as linhas de conhecimento que não trabalham só com o conhecimento da saúde separado, né? Então não trabalham só com o conceito anatomia, biomecânica, psicologia é outra área. Gente, é complicado. Quem já trabalhou muito tempo com dor, quem trabalha com cuidado há muito tempo, sabe que muitas vezes a gente encaminha pacientes para profissionais da área da saúde mental. E hoje eu tenho a sorte de ter grandes colegas na área da saúde mental, da psicologia, mas hoje eu só encaminho para esses profissionais, os profissionais da área da psique, da mente, da psicologia, da saúde mental, que entendem o corpo como lugar de sofrimento. Não dá mais para tratar saúde mental dissociada da experiência do corpo. É esquizofrênico. E quando a gente está na faculdade, o pessoal da fisioterapia vive muito isso quando está lá na graduação e começa a se deparar com os primeiros pacientes difíceis de atender, os grandes traumas, amputações, paraplegias. A gente pega o paciente, às vezes, naquele momento em que acabou de acontecer, ele está afetado, a gente está afetado por grandes situações traumáticas, além do trauma físico, né, um impacto emocional muito grande. E muitas vezes ali a gente é convidado a olhar a técnica e não necessariamente a gente recebe um preparo para, além da técnica, estar ali junto com o nosso paciente, dando um contorno necessário, dando um respaldo necessário, ainda que eu não tenha uma formação especializada em trauma emocional, tá? Então a live de hoje eu resolvi começar com esse tema porque o trauma emocional abarca muita coisa que às vezes a gente não percebe no dia a dia, tá? E é importante a gente perceber, não para ficar neurótico, ao contrário, para a gente desmistificar muita coisa e para a gente valorizar pequenos eventos que repercutem de forma muito diferente no corpo de cada um, tudo bem? Principalmente pessoas que trabalham tocando, principalmente terapeutas que trabalham fazendo às vezes abordagem um pouco mais invasivas, terapeutas tântricos, 5 estrelas, porque a gente está falando aqui, é muito importante para vocês esse assunto do trauma emocional, vocês trabalham diretamente nisso e trabalham muitas vezes em toques muito mais profundos, muito mais íntimos, né? Então, a gente precisa criar um arcabouço teórico para olhar para isso com conhecimento, para olhar para isso com responsabilidade, né? E fazer disso um lugar seguro para o nosso paciente ser tratado, um lugar em que a gente esteja seguro para poder estar com o nosso paciente e para a gente identificar a nossa limitação, que está tudo ok, e isso também é profissionalismo, aliás, uma excelente característica de quem é profissional e sério, saber o próprio limite e o momento de encaminhar o teu paciente para uma outra pessoa, tá? Natália, fica salva sim, tá? Vai ficar disponível hoje aqui, pelo Insta, tá bom? Fica tranquila. Então vamos lá, gente. Primeiro, eu acho importante trazer para vocês um pouquinho, rapidinho, porque eu acho que isso vocês vão acompanhando e pescando aqui na página. Eu sou fisioterapeuta de formação, fui estudar traumato-ortopedia, fui para a Unicamp, fui para a Santa Casa de São Paulo, trabalhei com o RPG do Felipe Suchak, que é uma técnica integrativa, é uma técnica bem global, para entender o corpo, né? Desde da tensão que acontece no couro cabeludo até a pontinha do pé. Sempre tive essa busca. Sofri muito no curso de fisioterapia, porque eu achava que o curso foi excelente do ponto de vista fisiológico, anatômico e técnico, e eu tive professores que são ainda hoje grandes referências, não só de profissionais, mas de pessoas humanas na minha vida, mas eu sentia a falta de um conhecimento que
me falasse que dor é aquela que esse cara tem, que tá por trás, ou que constrói essa função mecânica, que constrói essa biomecânica desorganizada. Que bloqueio respiratório é esse? Que não é possível que seja só mecânico se essa pessoa está mostrando uma baixa vitalidade, um baixo interesse pela vida, não tem brilho nos olhos, a voz quase não sai, está sempre deprimido. Que lugar é esse que o profissional de saúde olha e ele fala, a pessoa não quer melhorar, ela não se esforça o suficiente, essa dor é emocional, essa dor é porque ela está deprimida, como se isso isentasse o profissional do cuidado, o profissional da saúde, a abarcar todo um cuidado e fazer todo um envoltório, toda uma restauração desse campo emocional dessa pessoa, tendo uma compreensão no primeiro lugar disso, num primeiro momento informando essa pessoa que ela não tá louca, que o que ela tá vivendo é real, que a dor ela é real e que essa dor ela precisa ser respeitada e ser validada, ok? Tá. Quando eu tava encerrando, assim, eu tava terminando as minhas especializações em traumato-ortopedia, já estava trabalhando há algum tempo com RPG, eu tinha feito já acupuntura com essa busca de integrar mais os conhecimentos, eu não tinha uma perspectiva ou interesse por nada que fosse energético, para mim essa parada energética era uma viagem, era um negócio meio espiritual que nunca me interessou, eu tinha uma visão assim bem cartesiana ainda da coisa, mas a emoção eu via. A dor emocional por trás da couraça muscular, eu via. Eu não entendia como que ela ia parar ali. Eu não entendia o que ela tinha a ver com a musculatura. Eu não entendia como ajudar o paciente a desbloquear uma dor emocional pela musculatura. Mas a dor emocional eu via. Naquele momento, eu encontrei um livro do Alexander Lowen chamado A Espiritualidade do Corpo. E quando eu fui ler, eu me surpreendi. O Lowen, apesar desse título, ele não tem uma perspectiva que caminha para uma espiritualidade mística. Ele tem uma linha que ele vai falar muito que o corpo é esse nosso grande lugar, local de existência, de experiência para as dores emocionais. Ok? Entrei aqui na psicologia corporal, tá? Vou fazer para vocês o histórico para a gente entrar no tema de hoje. Então vamos lá. Todo mundo já ouviu falar de Freud, né? Freud, pai da psicanálise. Freud era um cara que já sacou muita coisa e desenhou os modelos de inconsciente. Mas ele fez isso não só escutando os seus pacientes, mas também observando. Então, o Freud, ele já tinha, apesar de não ter aprofundado na teoria dele, ele já tinha uma perspectiva para o corpo, para os sinais de conversão de sintomas emocionais para conversões de expressões físicas, grandes somatizações. Então, ele foi ali já estudar situações, era uma época em que mulheres, por exemplo, usavam aqueles partilhos super amarrado, que elas quase não respiravam, e era muito comum, diante de tanta repressão cultural, social, diafragmática, né? Literalmente corporal, tudo isso que as mulheres estavam vivendo, era muito comum ter sinais de conversão, de, por exemplo, desmaios repentinos, cegueiras que não tinham explicação fisiológica, paraplegias sem explicação fisiológica. E ali o Freud começa então a estudar algo sobre conversão de sintomas histéricos, e ele começa ali olhar um pouco para isso e vai aprofundando a teoria dele, ok? William Reich foi um médico que tem toda aí uma história interessante pra caramba, pra todo mundo conhecer. Foi aluno de Freud e se especializou em psicanálise. E ele era um pequeno gênio, com 25 anos ele já estava na Sociedade de Viena de Psicanálise, pesquisando, escrevendo, publicando e ali debatendo junto com Freud, junto com outros grandes psicanalistas da época, tá?
Num determinado momento, o Reich faz uma ruptura com Freud sobre um assunto que a gente vê depois, vê lá no curso, e ele começa a fazer um olhar focado no corpo. Então, ele é médico, ele é psicanalista, ele pega esse conhecimento teórico e ele olha mais diretamente, mais profundamente para o corpo. Desse olhar para o corpo, ele começa a ver a musculatura entrando na estrutura de defesa e na estrutura de organização psíquica, organização emocional, tá? Essa organização psíquica e emocional começa a ser moldada com a ativação de tensões musculares que a gente vai desenvolvendo desde bebezinho, tudo bem? O Reich não tirou essa teoria do nada, ele tirou essa teoria de algo que o pessoal da psicologia já estudou muito, que são as etapas do desenvolvimento emocional, e o pessoal da fisioterapia também estudou, como as etapas do desenvolvimento neuromotor. Olha que coincidência, pena que não ensinam pra gente tudo junto, né? Pois é, nessas etapas do desenvolvimento que o bebezinho chega e quando ele tá no colo, ele começa a ter ali o primeiro contato, primeiro ocular, com quem tá cuidando. E naquele momento, até o 3º mês, a gente vê que esse bebê começa a formar, então, uma estrutura, uma mielinização do sistema nervoso central para a musculatura. E essa musculatura começa a ficar ativada de uma forma um pouco mais voluntária. E o bebê começa a procurar de onde vem aquele som, cadê aquela mãe? E quando ele encontra a mãe no campo ocular, ele faz aquele sorriso com os olhos, ele se aquece e ele vai construindo junto a organização da expressão ocular com a boquinha, né? Tá ali trabalhando a sucção, o amamentar, né? E ele tá desenvolvendo tudo isso. Então, Freud já tinha feito essa leitura, Reich toma essa leitura e aprofunda cada etapa do desenvolvimento emocional e ele vai vendo quais os possíveis impedimentos de desenvolvimento emocional de cada uma dessas etapas, tá? Quando ele começa a aprofundar esses entendimentos, ele já tá ali desenhando o que aqui a gente vai chamar de couraças musculares. Fiz um resumo muito rápido, mas a gente vai retomar esse conceito de couraças musculares. Eu quero trazer uma imagem para vocês, que não é do Reich, mas é do Kahneman. É um livro muito bom, que vocês, quem já assistiu as lives, sabe que eu sempre mostro esse livro, A Anatomia Emocional. E para quem não conhece, a imagem clássica que o Kahneman brilhantemente desenhou das couraças musculares. Tudo bem, gente? Estão acompanhando? Então vamos lá. A gente pode começar a olhar couraça ocular, que a gente desenvolve do nascimento até por volta dos 3 meses. Não é que depois disso é concluído e que a gente não visita de novo esse lugar, a gente vai ver depois que a gente vai visitar até o final do nosso desenvolvimento. Mas a etapa de controle dessa musculatura, a mielinização, ela começa ali a ficar mais madura a partir dos 3 meses. A oral, a cervical, então a oral, a gente considera a fase oral, que é a fase de nutrição. Nutrição, tá amamentando, desenvolvendo a musculatura daqui, desenvolvendo deglutição, levando o alimento para o estômago. Dependendo se esse alimento é quentinho, gostoso, no colo da mamãe, que me aquece, que atende às minhas necessidades, eu faço uma boa digestão e sigo até evacuar, tudo bem? Então, o processo de nutrição, ele é um processo que a gente, lógico, começa desde que o bebê nasce, né, gente? Mas ele vai ali, essa musculatura, ela vai fazendo amadurecimento dos 3 meses até os 2 anos de idade, né? Com 2 anos de idade, a criança, ela já tá
indo para um outro momento emocional na relação com a mãe, ela já desenvolveu a marcha e ela já está começando a fazer caminhos de distanciamento um pouquinho maior da cuidadora principal, tá? Ou do cuidador principal na relação da alimentação. Então, qual que é a ideia? Ela recebeu uma nutrição física que junto com isso é uma nutrição emocional. Junto com isso, dá um significado para a vida dela, dá um aquecimento interno para o corpo dela. A experiência do aquecimento interno é a experiência da corporificação, em que eu vinculo minha musculatura, meu corpo, minha deglutição, à experiência gostosa do cuidado nutritivo. E aí fica a pergunta: estou absorvendo todas as nutrições que estão disponíveis para mim nesse momento? Eu consigo receber? Elas me nutrem suficientemente? Elas conferem segurança para as minhas necessidades básicas suficientemente? Ou eu tenho, nesse processo, nessa etapa do desenvolvimento, algum grande impedimento, algum grande bloqueio. Ok? Tudo bem, gente? Miriam, estudaram separadamente é porque essas etapas, né, do desenvolvimento emocional, na faculdade de física, por exemplo, a gente vê um pouco do que está acontecendo na relação parental, mas o foco é muito mais no desenvolvimento neuromuscular. E na psicologia é muito mais na relação parental. Então a gente vê, o psicólogo sabe qual que é a fase do engatinhar, qual que é a fase do mamar, tudo isso, mas isso não é tão interconectado na constituição dessa grande unidade do indivíduo, em que o centramento da individuação é feito pela minha vivência do controle muscular na experiência afetiva, na experiência do cuidado. Tudo bem? E aí eu preciso trazer ainda um conceito sobre isso. Hoje não é dia da gente falar sobre todas as etapas do desenvolvimento emocional, mas a gente está falando sobre couraças musculares. Comecei a conceitualizar aqui couraças musculares. É importante falar que essa primeira etapa ocular e nutritiva são as etapas em que a gente confere para o bebê o primeiro sentido de eu existo, eu sou real. O que dá noção para o real é o contato que o bebê aprende a ter com o próprio corpo. Como que o bebê aprende a ter contato com o próprio corpo, gente? Sendo tocado, sendo reconhecido, sendo aquecido, sendo atendido nas suas necessidades básicas, com afeto, com holding, né? Tem essa expressão holding em relação ao acolhimento, ao campo quente que esse colo oferece. Sempre falo, quem acompanha aqui sabe, o Lowen tem um capítulo lindo que se chama Fé na Vida, em que ele vai falar que essa primeira experiência corporal, afetiva, quente, confere para esse serzinho informação, a primeira informação de que a vida é boa, a vida é segura e que eu posso confiar. Olha a importância desse registro de forma tão precoce nessa idade. É a melhor idade para a gente receber esse registro. Porque eu estou fazendo uma construção psicocorporal, onde o meu corpo tem a experiência vivida. Eu sei, eu sinto o que é estar segura. Eu sinto essa plenitude do colo amado. Eu tenho essa experiência em mim. Eu não preciso ver um filme. Eu não preciso escutar do outro. Eu não preciso fantasiar. Eu não preciso tentar entender o que é o amor. Tudo bem? Porque aí a gente vai vendo que cada estrutura de defesa depois vai fazer um desses caminhos diante do afeto.
né? Então, quem tem essa experiência vai para a vida com essa experiência, que num primeiro momento é corporal. É um corpo integrado com a emoção. Agora, vamos imaginar a retirada da experiência, a retirada da segurança, a retirada dessa nutrição básica de sobrevivência. E aqui, quando eu coloco sobrevivência, não é só banho, leite, calorzinho do cobertor, não é só isso. Amor é necessário para a sobrevivência. Carinho, cuidado. O ser humano é um dos seres mais dependentes de cuidado afetuoso de todos os mamíferos. A gente é extremamente dependente, a gente demora para ficar de pé, a gente demora para poder buscar as coisas de um jeito mais independente. A gente fica muito tempo na dependência. E essa experiência aqui é uma experiência em que as necessidades básicas precisam estar minimamente seguras. Tudo bem? Ok. Aqui não é para colocar excesso de responsabilidade em pai, mãe, cuidador. Não é esse o objetivo. É a gente olhar para o corpo e entender o que é a experiência da construção de um corpo carregado dessa segurança e do corpo que não teve esse repertório de origem, tá? Ok. Vamos considerar, pegar os olhos, porque é bem fácil, que eu não tive, no meu processo de amamentação, um contato ocular satisfatório com quem estava cuidando de mim, tá? Então não é a respeito só da pessoa olhar, mas é se o olhar conecta amor, se o olhar é quente, se tem ternura, se a criança sente no colo o quanto ela é bem-vinda, o quanto ali naquele momento isso aqui faz a musculatura ocular do bebê seguir relaxada. E quando eu tô falando de musculatura ocular, eu tô falando dos músculos orbiculares, dos músculos profundos lá dentro do olho. Eu tô falando da musculatura que vai fazer lateralização, para cima, para baixo, vai olhar o mundo dando voltas, vai olhar o mundo em outros ângulos, tá? O olhar que vai fazer eu olhar outro adulto no olho e rir, porque é seguro e é gostoso, ou o olho que vai ter uma experiência tão impactante e tão traumática de um olhar, por exemplo, frio, de um olhar que retira o amor, de um olhar raivoso, de um olhar odioso, etc, 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 de um olhar repetidamente sempre impaciente, tá? Que o bebê vai fazer o contrário, ele vai contrair profundamente essa musculatura. Daniela, por que o bebê vai contrair a musculatura? Porque naquele processo de mielinização muscular, em que o cérebro tá mandando informação para o nervo periférico, que vai chegar na musculatura para fazer o controle, que vai ser um controle voluntário, o músculo motor vai tomar um controle voluntário. Antes disso acontecer, no período em que isso está acontecendo, o bebê ele não tem o controle voluntário de outros grupos musculares com tanta, né? Ele está começando a fazer aqueles movimentozinhos que ainda estão um pouco aleatórios. Ele ainda não conheceu muito bem esse movimentozinho voluntário aqui. Ele tá indo. Controle cervical, gente, 3 meses do bebê, não é? Então, o que ele tem para contrair, para se defender de uma situação inóspita? Ele tem o olho. O que ele faz? Ele retira o olhar. O que é retirar o olhar? Retirar o olhar é transformar o olhar num olhar vidrado, tá? Num olhar de peixe, num olhar desconectado. Então eu tô aqui com você, mas eu não te vejo. Eu olho para você e o meu olhar ele te atravessa como se você fosse invisível. Você me olha nos olhos e eu sou adulta e eu não consigo, eu preciso olhar para outro lado. Por quê? Não é só porque eu não quero, pode ser, né? Eu olhei porque eu não quero te olhar nos olhos. Mas às vezes é porque o contato,
ele tem a ver com um convite. Olhe para mim e deixa eu te olhar como você é. Esse convite para ser enxergado pode ter sido experienciado por você lá atrás como uma situação de aniquilamento. Se o outro me ver, eu vou ser aniquilado. Tudo bem? A única coisa que eu posso fazer com a minha musculatura é fazer de conta que eu estou invisível. E aí eu vou perguntar para vocês, em torno de vocês, quantas pessoas, quem é professor, quantos alunos vocês têm, crianças e adolescentes, que entram e saem da sala de aula invisíveis? Energeticamente invisíveis. É comum você ir lá conferir, ver que o aluno estava presente e às vezes nem o nome do aluno você consegue lembrar. Quantas pessoas vocês têm dificuldade, você encontra 1, 2, 3, 4, 5 vezes e nem o nome dela a gente consegue às vezes absorver? Porque tem uma ausência de presença que parece que sempre a gente tem que buscar essa presença, reparar conscientemente nessa presença. Ah, tal aluno tá aqui, tal aluno... Porque é o cara que tá mais quieto, é o cara que não vai fazer barulho, é o cara que quer entrar sem incomodar, quer entrar sem ser visto, quer entrar sem se relacionar, porque tudo isso pode significar um comportamento de uma certa ameaça. Então, o que eu tô colocando aqui? Uma relação dessa construção e vinculação músculo-emocional. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Todo mundo aqui, o pessoal conhecia um pouco esse conceito das couraças musculares. A Thaisa fez um comentário aqui, que lindo, me emocionou, mas eu não sei de que hora, porque pra mim não aparece aqui os comentários ao mesmo tempo, tá, gente? Esse sinto que existo é lindo. É um dos processos mais importantes, tá? Ok, pessoas com dores de cabeça crônica, pessoas com todas as questões oculares. Eu tenho um super bloqueio ocular, né, gente? Que tá cada vez melhor, porque eu tenho tratado muito isso nos últimos anos. E tudo bem, todo mundo aqui tem, gente, mais uma tensão do que outra, tá? Todo mundo. E aí eu tenho uma boa notícia pra vocês. Vamos olhar a imagem? Ó, todo mundo aqui passou da primeira etapa até a última e a gente tá aqui. Todo mundo sobreviveu, tá? E desses cintos feios que a gente tá vendo aqui, em você, alguns estão mais apertados do que em mim e tem alguns em mim que são muito mais apertados do que em você. E isso vai dando o nosso funcionamento e o nosso jeitão de ser na vida. Tem a ver com o nosso desenvolvimento neuromotor, tem a ver com o nosso desenvolvimento emocional, tem a ver com o nosso desenvolvimento sexual. Essa parte do sexual a gente vai deixar para depois, senão complica muito aqui o conceito. Tudo bem? Então tem uma teoria que embasa tudo isso, nasceu da psicanálise, parte por toda a questão já do desenvolvimento da fisiologia, da neurofisiologia, do desenvolvimento motor. Nós somos uma unidade e aprendemos na teoria a estudar tudo isso, só que de forma separada, né? Uma caixinha de cada vez. A psicologia corporal vem e une. Então, para quem é terapeuta, gente, psicologia corporal é uma bandeira que eu levanto, não precisa fazer o curso comigo. A gente está no Brasil, a gente tem as melhores escolas de formação de psicologia corporal do mundo. Tá? A gente tem grandes escolas, a gente tem grandes profissionais, a gente está com um material abundante aí na internet, tá gratuito. Quem é terapeuta integrativo, quem já sacou que quando toca o corpo não tá tocando só uma musculatura, tem que olhar para a psicologia corporal com esse convite de fechar as lacunas do porquê das coisas estão interligadas. Tem que estudar desenvolvimento emocional, as etapas do desenvolvimento. Tudo bem? Vamos lá? A gente vai seguir um pouco, porque eu coloquei o nome de hoje como
Ai, obrigada. Tem um pessoal comentando aqui, impactada com esse conhecimento. Eu fico impactada também. Eu acho que hoje, quando eu comecei a live, que eu coloquei a música da Bethânia, Quem Me Leva os Meus Fantasmas, eu acho que eu pensei eu há 20 anos atrás, 25 anos atrás, chegando na psicoterapia corporal, né, no meu instituto de formação, que foi em Americana, o Ligari, para fazer os 4 anos de formação em psicologia corporal. E eu falo que eu cheguei lá e eu parecia um quadro do Picasso. Tão fragmentada que eu era. Era um olho aqui, um olho para lá, um corpo todo cingido. E foi muito trabalho, e é muito trabalho. Ontem à noite estava na minha sessão de terapia, fazendo movimento ocular, batendo no colchão, falando eu, girando a cabeça, falando não, 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 para resgatar essa integridade do corpo, para resgatar essa expressão corporal que foi impedida lá atrás, mas que a gente tem uma cultura, a gente tem uma sociedade que faz uma série de impedimentos com a gente o tempo inteiro, e essas relações não são simples de serem reconhecidas, entendidas e diluídas. Tudo bem? Exatamente, Priscila, não é só a dor física, né? Legal, gente. Esse daqui que eu tô tomando é um café, que eu sou meio viciada em café. Ai, bacana, Bia. Que legal, que bom. Gente, vamos lá. Bom, dei aqui uma noção básica de couraças. Lá no YouTube tem um vídeo que é a minha primeira semana de lives. Cada dia eu falei sobre cada uma das couraças. Tem bastante conteúdo lá. O conteúdo do meu curso que eu vou vender na semana que vem é o aprofundamento de cada uma dessas etapas, dessa musculatura, dessa constituição da couraça muscular com a couraça caracterológica. Couraça caracterológica é o nome que a gente dá para esse jeitão de ser na vida. Eu não vou falar de outro, mas eu vou falar de mim. Tô aqui, 42 anos, hoje eu sou cada vez mais rígida, mas eu tenho uma esquizoidia nesse olho, eu tenho uma oralidade que eu trato muito, então eu tenho que sempre fazer um trabalho de desenvolvimento emocional para me nutrir no alimento, me nutrir emocionalmente, desenvolver a força. Eu faço exercício para desenvolver a força dessa musculatura, tá? Foi algo que eu não desenvolvi lá atrás e que eu tento resgatar hoje com 42. Sucesso! Todo mundo vai passar por alguma questão para trabalhar na vida, tudo bem? Quanto mais o terapeuta se trabalha, quanto mais o terapeuta se percebe, mais recurso ele tem para trabalhar com o paciente dele, tá? E qual que é o convite, gente? É que quando a gente olha para esse conceito, que para mim faz total sentido, não é viagem, não é metafísico, não é falta de ciência, ao contrário, é um conhecimento embasado de décadas. Já tem trocentos mil livros sobre isso. Ainda não entrou no currículo oficial. Para quem me acompanha sabe que meu projeto de doutorado vai ser esse. Eu quero fazer uma proposta para que a psicologia corporal entre para o currículo obrigatório das formações de saúde. Por quê? Ela ajuda o fisioterapeuta, mas ela ajuda o médico, ela ajuda o enfermeiro, apesar que o enfermeiro já está mais à frente nessa discussão de integração humanitária. A fisioterapia depende um pouco de onde se faz a formação, se você tem a sorte de pegar um professor que vai passar essa sacada desde o começo ou não, mas ainda não faz parte oficial do currículo. E tem que fazer, porque é conhecimento teórico. E se você é terapeuta integrativo e está chegando agora na profissão do cuidado, que bom, porque a terapia integrativa ela tem os dois lados, viu, gente? Eu tô falando isso, eu tenho um mestrado em práticas integrativas e complementares que eu fiz aqui em Campinas, na Unicamp, no LAPACES, que é um laboratório de práticas integrativas e complementares, com o professor Nelson Felice. Eu estudei o estresse pós-traumático de militares, as práticas integrativas e complementares que eles utilizam para o tratamento do estresse, tá? Eu estudo cultura de cuidado, é uma coisa que eu gosto bastante de estudar. E a gente tem que pegar esse conhecimento e trazer para os formatos oficiais
né, de cuidado em geral. Quando eu olho para uma prática integrativa e complementar, eu tenho muitas técnicas diferentes que vieram de escolas teóricas muito diferentes. E o que eu convido vocês a tomarem cuidado, tá? E eu me trato com tudo quanto é técnica que existe. Eu não sou contra, mas tenham cuidado sobre isso. Um reiki para uma estrutura que tem baixa carga de energia, porque teve um bloqueio muito grande nos primeiros anéis, é um reiki. Um reiki para uma pessoa rígida que está na última etapa do desenvolvimento, trabalhando questões pélvicas, é um outro reiki, é um outro corpo. Um terapeuta que tem uma estrutura que está mais identificado com os primeiros anéis de tensão é um tipo de terapeuta. Um terapeuta que tem outras características, outra estrutura de funcionamento, ele tem uma outra organização psíquica. Então eu vou lidar com a mesma técnica de um jeito completamente diferente, tá? Então o convite é para vocês estudarem as couraças musculares, porque ela dá critério de avaliação, ela dá critério de observação da estrutura psíquica do corpo, e ela dá um critério de observação de uma coisa que a gente vai falar numa outra live, não sei se é na de amanhã, que é sobre energia. Não vou entrar sobre energia hoje, porque ainda tem muita coisa aqui para falar, tá bom? Mas a gente vai falar sobre essa relação emocional e energética. Ok. Pessoal, desculpa se eu estiver perdendo alguma pergunta. Maria, você perguntou qual livro eu indico. Eu indico todos os livros do Alexander Lowen. Porque o Lowen, para quem começa, todo mundo pode ler. Ele não é um livro assim que é técnico a ponto de ser chato. Ele traz musculatura, ele traz toda a ponte emocional. É uma delícia ler Lowen. Ele traz muito estudo de caso, ele conta dos pacientes dele. Ele conta do que era ser terapeutizado pelo Reich, que é muito legal. Ele tem O Corpo em Depressão, que é um livro que a gente tem que ler como terapeuta. Ele tem um livro chamado Medo da Vida, que é esse medo que a gente tem de encarar a vida de um jeito mais adulto, porque que isso se associa hoje às questões até de pânico. Ele tem um livro super contemporâneo, que é o Narcisismo, que é um tema para falar, fazer um ano de live sobre isso. Ele tem um livro introdutório que é uma capinha, era uma capa verde, agora a capa mudou, que se chama Bioenergética. Ele vai falar de cada uma dessas estruturas de caráter, tá? Não é o da técnica de Alexander. Eu já vi alguma coisa da técnica de Alexander, mas eu não lembro agora. Não é. O nome do trabalho do Lowen é Análise Bioenergética. Falei para vocês do Freud, falei do Reich, que é o pai da psicologia corporal. O Alexander Lowen foi terapeutizado por Reich e ele desenvolveu a análise bioenergética. Quando eu falo de psicologia corporal, eu tenho aqui embaixo várias escolas sérias, né? Análise bioenergética, eu tenho a biodinâmica, eu tenho a biossíntese, eu tenho o core energético, eu tenho as linhas reichianas da vegetoterapia. Então eu tenho muitas escolas sérias no mundo que são derivadas do primeiro trabalho do Reich. Cada um vai tendo um professor e vai desenvolvendo um jeitinho próprio de olhar, mas elas são todas muito bem casadinhas, elas são todas da vontade de fazer a formação em tudo, porque os conhecimentos super se complementam, tá? Ah, tá. A técnica de Alexander mais voltada para o trabalho artístico. Interessante. Bem interessante isso. Tá? A Zélia. Oi, querida. Valeu, obrigada. A Zélia trabalha comigo. Ela é responsável pelo Instituto Vimos. É uma médica geriatra fantástica aqui em Campinas. Super uma visão madura, maravilhosa do ser humano. Pessoal, vamos lá então. Vamos falar agora trauma, tudo bem? Já deu para vocês sacarem que se quando eu tô crescendo entrou algum evento traumático no desenvolvimento de alguma couraça, já posso pensar como um evento traumático, tudo bem? Porque às vezes esse trauma ele pode ser forte o suficiente
para contrair demais a minha musculatura, me deixar muito encouraçada. E esse encouraçamento limita a minha vida, limita a minha energia, limita a minha expressão no mundo, limita a minha ida em direção às relações. Todo mundo percebeu. A gente tem as couraças, são várias couraças, a gente vai falar delas ao longo da semana, tá? Então, a gente pode pensar que quando eu estudo couraça muscular, quando eu estudo psicologia corporal, ela praticamente já nasceu olhando o trauma. Aqui tem uma virada muito importante, tá? Porque ela já nasceu olhando o trauma emocional, mas ela já nasceu olhando o corpo no trauma emocional. Que é essa sacada que eu falo que a gente tem que ter quando a gente estuda as outras técnicas. Porque daí eu tô vendo uma baixa carga energética, uma baixa carga de vitalidade que está inscrita no corpo. Eu não tô vendo algo que é de ordem metafísica, etérica, existencial. O existencial na psicologia corporal tem nome. A questão existencial na psicologia corporal, a gente vai ver musculatura profunda de olho, a gente vai ver período gestacional, primeiros meses de vida, a gente vai ver como que a musculatura profunda dos olhos se conecta com o occipito e do occipito desce pela coluna até a base do sacro, constituindo ali a nossa musculatura de estabilidade vertebral, a nossa musculatura estática, né? Uma diferença entre músculos estáticos e músculos dinâmicos. Os músculos estáticos são os músculos responsáveis por dar uma certa estabilidade ao meu eixo. Eles são curtos, são tônicos, me mantêm de pé e a minha coluna eu posso ficar aqui com vocês sentada e não desabar, porque ali perto da minha coluna e conectando aqui com o meu crânio e vindo aqui para os meus olhos, eu tenho toda uma musculatura tônica, estática, responsável pela minha estabilização, pelo meu eixo. Quando eu tô falando desse eixo, dessa contração profunda, tô falando do primeiro eixo de existência. Eu tô aqui com vocês, eu posso manifestar, eu comecei essa live chorando, eu posso manifestar a minha emoção com vocês, eu existo, tá seguro pra mim existir hoje aqui com vocês. Há 3 anos atrás não era, né? Então, é essa musculatura que a gente tá trabalhando. Eu quero trazer esses temas que ficam muito na falácia do psicologês ou do esotérico e nomear ela aqui dentro, pensando a estrutura da psicologia corporal. Porque ela dá contorno para isso. Ela vai dar contorno para aquela pessoa que está com baixo contato com as pernas, baixo contato com os pés, vive no mundo da lua, vai falar com uma pessoa, vai fazer assim, ó. E vai falar com a pessoa, né? Tá aqui no diálogo, vai falar pra pessoa olhando as nuvens, olhando pro alto. Na hora de concretizar, não concretiza, porque tá aqui. Então a gente viu que tem um corte craniano, tem uma musculatura occipital que entrou. De novo, bloqueio ocular. O ocular aqui é mais fácil mostrar pra vocês, né? Por causa da câmera. Então, a ideia é desmistificar isso. Então, se eu tô falando de couraças e de psicologia corporal, eu tô já diretamente, não indiretamente, falando sobre trauma emocional. Mas vamos lá. Para quem ainda não olhou para couraça, existem muitos estudos sobre traumas emocionais. Qual que é a primeira definição básica de trauma? Qualquer estresse que eu vivo e que depois que eu vivo esse estresse, ele foi alto o suficiente para o meu corpo não conseguir retomar a saúde como ele era antes. Vivi um movimento de estresse, pode ter sido um trauma abrupto, né? Uma batida de carro muito grave, tive um susto muito grande, entrou ali um momento traumático, fui para o hospital, fui atendida, passei por todo o processo, meu corpo desativou, desarmou, esqueci o evento, relaxei, restaurei o ciclo de sono, não fiquei com aquela imagem externa registrada, não fiquei com bloqueio respiratório, não fiquei com receio, tensão, ansiedade de dirigir o carro. Aquilo lá foi diluído ao longo das semanas, aquela estresse, e meu corpo retornou. Ok, não fiquei traumatizada.
tá? Tô andando na rua, vejo um assalto e não consigo avisar a pessoa que ela vai ser assaltada. Sinto medo, congelo, fico com medo do cara me reconhecer, fazer alguma coisa comigo, fazer alguma coisa com meu filho que tá do lado, me escondo, deixo aquela cena passar. Tudo bem? Vou pra casa, meu corpo continua contraído, principalmente talvez numa musculatura mais profunda, talvez numa musculatura de defesa. Começo a ter medo de sair de casa, medo de passar por aquele lugar, começo a tomar conta das coisas de uma forma a me proteger, e essa proteção começa a passar do natural, do saudável para o excessivo, e fico ali fixada naquele evento que me transforma e que eu não consigo resolver. Não tô comendo bem, tô num estado de tensão além do meu normal, não tô dormindo bem, meu corpo vai perdendo inúmeras capacidades de restauração e relaxamento desse sistema nervoso. Então vamos entender que esse estresse, esse sistema nervoso ativado, num primeiro momento é muito bem-vindo, porque ele vai fazer parte do meu sistema de defesa. Quando passa o evento traumático, o evento estressor, ele não pode ser restaurado, meu corpo não pode voltar para a minha estrutura natural, significa que ali eu cruzei essa linha e eu fiquei com aquele sintoma seguido, tudo bem? Agora vamos imaginar que essa cena repetiu muitas vezes na minha vida, me lembrou de memórias lá atrás que eu presenciei e ainda que inconscientemente me despertou um medo antigo que eu tenho. E isso começa a me levar para um nível de estresse muito grande e favorece que eu entro num processo de ansiedade que está paralisando praticamente a minha vida. Tudo bem? Então a gente vai ter instâncias de estresse de vários níveis, de várias causas diferentes. Às vezes é só o evento que aconteceu aqui, às vezes é o evento que aconteceu no hoje e que se conectou com algo que já tinha de informação prévia no passado e que estava bem guardado. Pensem o seguinte, eu só vou me conectar do passado com o presente quando eu tiver alguma informação prévia que me lembre. Às vezes o evento não é o mesmo, mas a sensação corporal do medo, do aniquilamento, do medo da morte, do medo de ser visto, é a mesma sensação. E aí eu conecto uma experiência passada com uma experiência de agora e começo, por exemplo, a desenvolver uma síndrome do pânico. É um exemplo. Tudo bem? E aí eu vou ter vários tipos de trauma, né? Existem traumas que são discretos, subjetivos, leves e repetidos. Uma criança que cresce numa casa escutando que ela é burra. É um evento traumático? Se aquilo é piada na família, se ela escuta a vida inteira que ela é lerda, que ela não consegue fazer as coisas, e esse processo da lerdeza começa a ser naturalizado e vira brincadeira, e quase uma brincadeira carinhosa com pessoas que gostam dela e que brincam com ela desse jeito. Tudo bem? Fiz um vínculo aqui que vou carregar. Janice, vai ficar salva assim. Ok? É um vínculo que eu tô fazendo que eu vou carregar. Imagina que eu tive essa primeira etapa do meu desenvolvimento super saudável, não tive eventos tão marcantes, tive ali minhas estruturas de defesa, mas não foi nada assim tão abrupto, não foi nada assim que me deixou uma couraça muscular tão marcada. Pequenas marcas todos nós temos, a gente vai entender que isso é necessário e saudável até um certo ponto, não como couraça, mas como estrutura de contorno para quem eu sou, tá bom? Tive ali um desenvolvimento muito saudável, cheguei na vida adulta, vivenciei de um companheiro de relação uma situação de ameaça moral, física, de algum tipo de coisa que eu tenho como abuso.
é um evento, me assustei e não tenho esse referencial, tá? A situação já é uma outra situação. A chance dessa mulher adulta que cresceu num lar seguro, que desenvolveu uma série de referências saudáveis de relação, é muito mais fácil com que essa mulher, quando vive uma situação ameaçadora, se ligue muito mais rápido, se assuste e fala, vou dar o pé daqui agora. Não ficam nessa relação mais um dia. Porque aquilo destoa muito de algo que ela poderia naturalizar enquanto abuso. Ah, é o jeito dele, é porque ele estava nervoso. Não vai ter esse tipo de vínculo para ela ser capturada por uma relação abusiva, por exemplo. Tudo bem? São exemplos muito diferentes. E aí, um tipo de trauma que é muito interessante, para quem quer estudar trauma, tem 2 livros que são bem interessantes da gente começar observando. Um livro do Peter Levine, que se chama Toca do Tigre, que ele vai falar sobre os nossos mecanismos de luta, fuga e congelamento, tá? Então, se eu recebo uma ameaça agora, quanto que eu tô pronta? Para lutar ou para fugir? E quando eu luto, e quando eu consigo fugir, eu utilizo toda a minha musculatura a favor da minha sobrevivência, eu tenho êxito, e como eu tenho êxito, a minha musculatura não fica congelada no evento de ameaça. Porque o que fica registrado no meu corpo é a satisfação da sobrevivência que foi feita através do meu movimento corporal. Fugi, saí correndo, me livrei. Ai, que alívio, eu posso respirar agora. Tudo bem? Despertar do Tigre, obrigada, Miriam. Falei a Toca do Tigre, né? A Toca do Tigre é da Teresa Berterá, eu acho. Eu acho que eu confundi. Peter Levine, obrigada. Obrigada aí, pessoal. Despertar do Tigre. Tá? Ok. Corri, lutei, consegui pôr a minha musculatura ali para me defender de uma situação de muito perigo, de muito risco, tá? Consegui me safar, sobrevivi. Ótimo, eu tive alguma condição do meu sistema nervoso mandar uma informação para minha musculatura que eu ficasse forte o suficiente para lidar com aquela situação. Vocês já viram aquelas imagens de mães que levantam um portão porque o filho vai ser, por exemplo, comprimido por um portão? E ninguém entende como que uma mulher, de repente entortou um portão e depois ela tenta tirar o portão do lugar e não consegue? Tem uma explicação neurológica para esse processo, que é como se o organismo, o sistema nervoso central, ele diminuísse a energia de outras funções e focasse muita energia na noção de sobrevivência, porque todo o nosso corpo, historicamente, biologicamente, ele é construído para a sobrevivência, e naquele momento todo o engajamento dela é direcionado para aquele padrão de contração, que é uma contração que obteve êxito de sobrevivência. Tudo bem? É uma boa resposta. Só que às vezes a gente passa situações em que a nossa musculatura ela não é ativada e a gente precisa, para sobreviver à situação de ameaça, congelar. E quando eu congelo, eu retiro a minha energia da periferia que vai me defender, minha musculatura fica hipotônica, eu vou para uma situação de quase desmaio, e é como se toda a minha energia se recolhesse para o centro do meu corpo e eu vou para um lugar de congelamento. Muito comum em muitos relatos de abuso sexual, tá? Não só no abuso sexual, mas é muito comum em situações de grande risco, congelei. Quando tem um congelamento e a situação acaba, e esse congelamento ele foi vivido repetidas vezes, um congelamento em cima do outro, eu posso passar por uma situação em que esse congelamento fica fixado na minha musculatura, no meu sistema nervoso emocional, que é já um histórico traumático mais marcado.
E aí, para a gente fazer esse processo do descongelamento do trauma, é necessário que passe por uma boa terapia. Tem inúmeras terapias que trabalham direto com isso, mas é a terapia corporal que tem essa experiência de restaurar no corpo esse lugar que uma hora teve que congelar. Criar um setting seguro para que o corpo tenha uma possibilidade de descongelamento. E aqui fica uma chamada que eu sempre trago para vocês. O corpo só restaura a vida de um evento traumático num lugar seguro, ao lado de um terapeuta seguro. Terapeuta egóico, que fica ali na cabeça do paciente, solta, relaxa, grita, vai, para de pensar nisso, é da tua cabeça. Não contribui e às vezes refaz o foco traumático, faz uma recidiva traumática. E Maria falando sobre a terapia da experiência somática. Muito legal, Maria. Mais uma abordagem maravilhosa. Tudo bem, gente? Então a gente está vendo que tem muitos padrões traumáticos diferentes, tá? O mesmo evento traumático para Daniela, que tem uma estrutura que foi construída com um padrãozinho específico das couraças da Daniela, sofre um evento traumático ao lado de uma pessoa que sofre o mesmo evento e que tem uma estrutura totalmente diferente da minha, o que a gente vai ter, gente? A gente vai ter o mesmo trauma? A gente vai ter a mesma resposta corporal? A gente vai ter os mesmos recursos de defesa? A gente vai ter a mesma narrativa de experiência? E se eu falar pra vocês que uma pessoa pode ficar traumatizada e a outra não, com o mesmo evento? Tudo bem? Eu posso ter mais a ativação de uma couraça do que de outra, em pessoas diferentes. Pode ter uma pessoa que vai fazer um bloqueio respiratório intenso, com bloqueio diafragmático, couraça diafragmática vai travar, e ela vai fixar, por exemplo, num padrão de flexão de tronco, enquanto que a outra vai seguir plenamente respirando na vida e não vai falar, nossa, aquilo foi traumático para você? Tudo bem? Então essas entradas de informação, elas são complexas. Mas é importante o terapeuta saber que elas não são aleatórias. Elas têm uma base histórica de construção, que para mim vai ser diferente do que é para você. Quando um terapeuta ignora isso ou diminui a importância disso, o nosso paciente volta para casa. Ele saiu de casa para procurar ajuda, ele não encontrou. E quantas pessoas voltam para casa com frases do tipo, isso deve ser da minha cabeça? Vocês imaginam o que é lidar com uma informação corporal traumática que me deixa ansiosa, em pânico, e com a minha cabeça falando pra mim assim, eu devo estar louca, isso não é real. Vocês têm noção quanto que isso enlouquece? O quanto que a pessoa fica fixada nesse lugar sem conseguir fazer uma saída satisfatória desse evento? Então, o convite aqui, quando a gente está falando de couraça muscular, quando a gente está falando de evento traumático, seja ele levinho, seja ele grandioso, é que o terapeuta tenha uma noção teórica sobre isso, que ele vá procurar bons livros, que ele vá procurar boas estruturas de trabalho, tá? Que ele vá procurar terapia, que ele vá procurar cursos de formação, e que nesse sentido, a psicologia corporal traz com profundidade, com segurança, essa noção de trabalho. E, gente, quem tá aqui como terapeuta, a gente tem que se trabalhar, não é? Todo mundo aqui tem alguma história. Se você não quer ir para uma psicologia diretamente, como que é para você, às vezes, fazer um exercício corporal, fazer uma yoga, fazer um pilates, e sentir quando a tua energia expande, quando você tá bem e respira mais plenamente, e quando você tá angustiada com alguma coisa e teu corpo deprime e prende lá embaixo. Esse tipo de associação é importante,
Porque se você reconhece no teu corpo, você vai reconhecer com muito mais facilidade no corpo do outro. Tudo bem? E aí um bloqueio mecânico, ele não vai ser só um bloqueio mecânico. Ele pode ter ali uma gama de informações para você investigar, para você perguntar. Tudo bem, gente? Eu vou ver aqui na minha cola aqui lateral se está faltando alguma coisa muito importante para falar para vocês. Falei para vocês da luta, fuga e congelamento, que é uma teoria importante do Peter Levine, tá? Não só do Peter Levine, né, gente? Da neurobiologia em si. E tem também um conteúdo que a gente trabalha muito na terapia corporal, que o autor é o David Berceli. E o David Berceli, ele trabalha em situações, ele trabalha com uma técnica de liberação de estresse, que se chama TRE, né? E essa linha, ela trabalha a restauração da vibração do corpo, a restauração desse núcleo que teve que se congelar. O Berceli já teve experiência em situações de traumas coletivos, ele pega a equipe dele e vai trabalhar onde teve o tsunami, onde teve o terremoto do Nepal, em campos de refugiados. Ele tem um histórico lindo, é um campo de muita cura, de muita compaixão que o David Berceli trabalha, e ele treina terapeutas ao longo de todo o mundo, assim. E ele é um analista bioenergético, ele é um psicoterapeuta corporal. Então ele tem esse olhar de identificar essas nuances entre uma pessoa e outra. Tudo bem, gente? TRE é maravilhoso, o pessoal que conhece já sabe. Eu pratico direto, tá? São exercícios simples, mas que trabalham muito a flexibilização das couraças musculares, que trabalha muito toda essa relação. Tudo bem, gente? Acho que deu para ficar claro hoje essa relação entre couraças musculares e trauma emocional. E eu acho que deu para ficar claro o quanto que as dores emocionais, seja de dificuldade de ser reconhecido vivo na vida, né? Teve gente que ainda não construiu a noção de eu existo, seja uma dor de abandono, seja uma dor de traição, seja uma série de outras dores, se veio anteriormente da estrutura, da formação das couraças, se veio mais para frente, tudo isso pode passar por um sistema de integração, né? Restaurando a vitalidade do corpo, restaurando a expressão daquilo que não pôde ser falado, né? Uma musculatura que está muito fechada e que a gente entende como que ela tem que ser trabalhada. Então, assim, uma série de recursos eles são desenvolvidos através desse conceito das couraças. Legal, pessoal? Tudo bem com vocês? Esse último terapeuta do trauma é David Berceli. Ele tem uma técnica que se chama TRE. A sigla, ela é uma expressão em inglês que é Tension Release Exercises, né? A gente traduz como exercícios de liberação de estresse. A equipe dele dá cursos no Brasil, tem um movimento muito bonito em Brasília, acho que pelo Marcelo Amaral, que é um médico vinculado ao SUS, que trabalha com as PICs, né, com as práticas integrativas e complementares. Então tem alguns lugares do Brasil em que esse curso ele também está inserido no SUS e ele também é bem rico e bem importante, tá? Pessoal, eu acho que esse foi o convite do dia, olhar o trauma, olhar as couraças musculares e entender que quando a gente está no consultório, a gente está tocando essas pessoas e que a gente tem que fazer aí, juntar um pouquinho as peças entre o que a gente está vendo, entre o histórico de vida, e fica aí esse convite com a psicologia corporal. Dúvidas, gente? Comentários? Passem aqui comigo. Amanhã a gente se encontra novamente. Amanhã eu tô com vocês aqui de novo às 11 horas da manhã. A gente vai dar continuidade a uma semana inteira, então lá na minha página vai ter todos os temas. Eu tô verificando até aqui porque são tantos os temas. Amanhã a gente vai falar couraças musculares,
como que uma contração muscular vira um bloqueio energético, tá? Então a gente vai falar dessa entrada do bloqueio energético. Tudo bem? Obrigada, gente. Obrigada. É um prazer estar com vocês, tá? Escrevam para mim, podem colocar dúvidas, pode escrever no direct, pode escrever no WhatsApp. Lá na bio tem meu contato do WhatsApp e tem um grupo, tudo bem? Vai ser tudo informado ali, tá bom, pessoal? Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês, uma honra, tá? Amanhã, então, a gente se encontra para falar de coraças musculares e os bloqueios energéticos. A gente vai ver o poder das emoções e o quanto que as emoções elas fazem esse bloqueio energético, que esse bloqueio energético ele tá bem estruturado no corpo também, tá bom? Obrigada, oi Will, obrigada Will, obrigada, é muito bom ver você aqui. Irene, querida, a gente tá encerrando agora, mas a live vai ficar disponível, tá bom? Tá disponível aqui na página, e amanhã e os outros dias a gente vai ter esse encontro. Para quem não conhece a Irene é uma grande consteladora, ela dá uma formação maravilhosa também em constelação familiar. Obrigada, meninas, muito obrigada. Encontro vocês então amanhã, 11 horas da manhã, para a gente estar falando sobre os bloqueios energéticos, tá? Beijo, gratidão, até mais.